Olá, minhas irmãs e meus irmãos, muita paz. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso seminário, que vai até às 17 horas. Teremos um pequeno intervalo de 15 minutos e em seguida retornaremos para a parte de perguntas e respostas. O tema do nosso seminário é a atualidade de O Livro dos Médiuns. E está a cargo do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que é composto e integrado por José Ferraz, João Neves e Nilo Calazans, que vem desenvolvendo seminários sobre mediunidade e atendimento fraterno em todo o país. O grupo, que trabalha na área mediúnica da Mansão do Caminho, possui vários livros publicados sobre os assuntos citados, e nós temos alguns títulos aí em nossa livraria para as pessoas que tenham interesse. Inclusive o oportuno Estudando o Livro dos Médiuns, do projeto que nós temos em nossa livraria. Para que a gente possa iniciar o nosso encontro nessa vibração de paz, eu vou pedir licença a todos para fazer a leitura da oração do médium fiel, que vai ser a nossa prece de abertura do nosso encontro. É uma mensagem transmitida pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco. Vamos orar. Senhor da vida, fazei de mim instrumento da vossa misericórdia, a fim de que eu possa contribuir em favor da sociedade na qual me movimento, oferecendo os recursos espirituais que estejam ao meu alcance. Iluminai a minha consciência e guiai os meus sentimentos, de forma que me possa transformar em ponte espiritual, para que os irmãos desencarnados em sofrimento, por meu intermédio, recebam os esclarecimentos necessários à sua libertação. Concedei-me a bênção da misericórdia e da compaixão, para que a sublime luz da caridade se esparza do meu amor, beneficiando os corações amargurados e os espíritos que se encontram em desalinho, estorcegando nas traves invisíveis da revolta e do desespero. Favorecei-me com um discernimento para melhor compreender e atender os compromissos que por mim se encontram firmados desde antes do berço, não me desviando em momento algum dos deveres de elevação e de paz. Amparai-me a fragilidade moral, fornecendo-me energias benéficas, portadoras de ternura e de carinho, a fim de poder superar as provas do caminho, tomado de agradecimento por tudo e sem resíduos ou mágoas de qualquer natureza. Ajudai-me na difícil escalada evolutiva, em face das amarras vigorosas que me atam à retaguarda, de onde me ressumam os problemas não resolvidos. Alçai-me aos páramos da imarcessível luz que necessito, vencendo as sombras teimosas que me ameaçam o avanço. Auxiliai-me na docilidade, dando-me coragem para exercer a bondade, concedendo-me nobreza para melhor compreender, ensejando-me clareza mental, na aceitação das ocorrências e favorecendo-me com a couraça da fé para não desanimar nem temer. Propiciai-me sabedoria para distinguir o que devo fazer daquilo de que não me é lícito realizar, de modo a evitar no futuro conflitos desnecessários ou arrependimento injustificável. Vós que sois a vida,
tende misericórdia do vosso fâmulo, que se encontra disposto a servir, mas teme equivocar-se, repetindo os calamitosos delitos do passado. Facultaste-me a oportunidade de trabalhar na mediunidade, porque através do ouvido de mim mesmo, dos interesses mesquinhos a que me apego, posso deixar diminuir as imposições do ego enfermo para facultar a outros espíritos a oportunidade de reabilitação e de reconstrução do mundo íntimo, crescendo no rumo da sociedade feliz do amanhã. Honrado pelo tesouro da mediunidade, favorecei-me com a simplicidade interior, com a abnegação necessária e o entusiasmo sem alarde na obra de amor a que dais continuidade através dos tempos. Reconhecendo-me portador de debilidade no que se refere às forças morais para tão grave realização, qual é o ministério de amor e de luz? Em vós, busco os recursos de sustentação e as diretrizes de segurança para seguir com devotamento e humildade até o fim. Senhor da vida, ponho-me sob a vossa proteção, deixando que se faça em mim segundo a vossa vontade e não a minha própria. Vamos convidar o projeto Manuel Filomeno de Miranda, com votos de paz para o seu trabalho. Boa tarde. Boa tarde. Sintam-se todos abraçados fraternalmente, e todas também. O conteúdo do nosso seminário Atualidade de O Livro dos Médiuns foi retirado basicamente da obra original e simultaneamente do compêndio Estudando o Livro dos Médiuns, onde nós introduzimos as nossas observações, experiências durante um largo período da vivência na prática mediúnica no Centro Espírita Caminho da Redenção. Vamos inicialmente, como não poderia deixar de ser, apresentar desculpem a inexperiência. A apresentação do livro, que está inserido na obra Estudando o Livro dos Médiuns, da equipe do projeto, Filomeno inicia dizendo: o Espiritismo não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Primeira parte, capítulo 3 do Método, item 18. E Filomeno continua: sem o estudo sério, portanto, de O Livro dos Médiuns, quaisquer empreendimentos na área da fenomenologia mediúnica não passa de uma aventura irresponsável. E complementa, que eu coloquei na minha memória, para que o candidato ao exercício da mediunidade possa exercê-la sem lágrimas, sem sacrifícios, mas também sem irresponsabilidade, sem presunção, sem utopia e sem encantamento,
é imprescindível o estudo de O Livro dos Médiuns. Portanto, fica aí à nossa disposição para que reflitamos a respeito das palavras do benfeitor espiritual. O livro foi escrito não para ocupar o espaço do original. É uma contribuição que a equipe está oferecendo ao movimento espírita para facilitar o estudo desse tratado de paranormalidade humana, que, segundo uma grande maioria das pessoas, é muito difícil de ser estudado. Portanto, penetremos no estudo desse livro com cuidado, com carinho. Nós já ouvimos há algum tempo nas hostes espíritas companheiros que, depois de ler o Livro dos Médiuns, onde Kardec diz que a mediunidade está radicada no organismo, ele levantou um questionamento. Afinal, a mediunidade é do corpo ou do espírito? A mediunidade, conforme um estudo mais sério que a pessoa possa fazer, é uma faculdade do espírito que realmente se manifesta através de uma predisposição orgânica. Foi por essa razão que Allan Kardec abre o capítulo 14 de O Livro dos Médiuns com esse conceito: todo aquele que sente num grau qualquer é, por esse fato, médium. Como é natural, está aí definido a questão prática da mediunidade, baseada no sentir. É um sentido psíquico paranormal que se amplifica, possibilitando a que o portador da faculdade possa ampliar a sua capacidade de exercer como intermediário a conexão com o mundo espiritual, a fim de unir dois planos de vida de diferentes estados vibratórios. Allan Kardec, antes de entrar na realidade da classificação dos dois grandes grupos, que são os médiuns de efeitos físicos e de efeitos intelectuais, ele teve como o excelente pedagogo que foi trazer a explicação de determinadas espécies de mediunidade que se encontram em todos os gêneros, que são justamente aquelas que se encontram dentro da especificação que ele apresenta. Mas no processo da explicação que ele apresenta, ele nos traz uma classificação imediata, trazendo-nos a questão da mediunidade ostensiva, que é uma mediunidade onde os médiuns se preparam no mundo espiritual. Está lá no livro Os Mensageiros, o centro de preparação de médiuns, de doutrinadores. Esses médiuns foram definidos por Kardec de uma forma diferenciada. Usualmente, diz o codificador, somente são considerados médiuns aqueles em quem a faculdade se encontra bem caracterizada e que se traduz de efeitos patentes, de certa intensidade, o que é necessário uma organização mais ou menos sensitiva. Então, é
o princípio básico da mediunidade é essa sensibilidade que o médium sente no campo perispiritual. Porque não fosse o perispírito, não existiria comunicação mediúnica entre os dois mundos. Por isso ele chamou atenção para esses médios sensíveis que sentem a presença dos espíritos e muitas vezes identificam por uma impressão fluídica a ação que esses espíritos exercem sobre determinadas pessoas, inclusive fazendo com que muitas vezes isto acarrete uma série de consequências, muitas vezes atingindo o organismo físico. Por isto, essa injunção das estruturas perispirituais com o corpo físico é, na realidade, a característica primeira a respeito da sensibilidade mediúnica. Depois, Kardec menciona os médios naturais, os chamados médios ignorados, que é a grande maioria. Às vezes, a pessoa realmente provoca determinados tipos de fenômenos, independente da sua vontade. Isso é muito comum no campo dos efeitos físicos e também dos efeitos intelectuais. Ele coloca também em prioridade a questão das qualidades morais dos médios. Bons médios são os médios sérios, os médios modestos, os médios devotados, os médios seguros, que ainda são muitos poucos na face da terra. Depois, os imperfeitos, e ele realmente coloca 13 nuances das imperfeições que muitas vezes atingem os médios. Os desefeitos físicos e de efeitos inteligentes são muito difusos. Todo fenômeno de efeito físico se alia o de efeito intelectual e vice-versa. Relembremos as mesas girantes e falantes, a tipitologia, todas essas mediunidades de efeitos físicos traziam por detrás do fenômeno um efeito intelectual. E isto é relativo justamente a essa área imediata que Kardec analisa. Mas na mediunidade escrevente, ou a psicografia, Kardec teve o cuidado de dedicar um capítulo para estudá-la, o capítulo 15, porque no tempo e na sua época, esta era a mediunidade mais utilizada, porque era a mais cômoda, era a mais fácil da pessoa realmente exercitar. Depois ele se refere à mediunidade vidente, a capacidade que tem certas pessoas de ver os espíritos. E ele chama atenção para não provocar o fenômeno, esperar que ele aconteça espontaneamente. E, ao mesmo tempo, ele faz uma advertência para que as pessoas não se deixem impressionar pelas situações de vidência, que às vezes é muito comum. Tem pessoas que veem espírito em todo lugar, em toda hora, a todo instante. Ele diz que muitas vezes isso é fruto da imaginação das pessoas. Os médios audientes que escutam o pensamento dos espíritos, que pode ser interior ou exterior. Muitas vezes a pessoa ouve exteriormente como se fosse a fala de uma pessoa encarnada.
E, finalmente, os médios falantes, que ele falou pouquíssima coisa, ou médios psicofônicos nos dias atuais. A obra nos domínios da mediunidade enseja a André Luiz fazer um estudo bem demorado a respeito do fenômeno da psicofonia consciente, da psicofonia inconsciente ou sonambúlica. E aí já é o suficiente para nos motivar a respeito do nosso seminário. Depois, tem um fato que precisamos colocar em pauta: a questão dos inconvenientes e perigos do exercício mediúnico, que é, muitas vezes, por falta de informação, levado os médios a se prejudicarem, muitas vezes inconscientemente. É sobretudo a questão da fadiga. E nós colocamos aí, economize fluido vital. A maioria dos médios não sabe que o fluido vital é um componente energético que faz parte do complexo das nossas energias perispirituais. E ele é colocado em uso no trabalho mediúnico, mas também em todo o trabalho físico na face da Terra. Não é somente os médios que têm que economizar fluido vital, todos nós temos que economizá-lo, porque nós recebemos uma cota desse fluido no momento em que estamos no processo da reencarnação, em uma quantidade específica para uma existência na vida corporal. É necessário, portanto, que nós economizemos esse fluido. Um exemplo bem típico: quando estamos irritados, contrariados, aborrecidos, rebelados, nós estamos gastando fluido vital de uma forma inadequada. E mais, isso diminui o nosso tempo na vida corporal. Muitas vezes nós retornamos ao mundo espiritual antes do tempo que deveria prevalecer, porque não sabemos economizar esse fluido. Por isso, se nós quisermos levar uma vida de maior perigo na face da Terra, conquistemos as virtudes. As virtudes têm uma influência muito grande, porque inclusive aumenta a nossa qualidade de vida, nos propicia um trabalho mais efetivo, sintamos mais ditosos. Ela nos é levada a esse fato. Depois Kardec examina a questão da infância, e nós dizemos que é necessário esperar o desenvolvimento físico e também o mental, que isso é prevalecentemente feito na adolescente. Então, a fase da criança não deve, de maneira nenhuma, ser colocada na pauta dela o desenvolvimento da mediunidade, porque os espíritos disseram que a criança, quando é levada a um processo dessa natureza, ela se desgasta excessivamente. E, como é natural, sobreexcita. Divaldo conta, no livro de Divaldo Responde, um fato, quando ele era criança. A primeira vez que ele teve a oportunidade de ocorrer na sua faculdade mediúnica um fenômeno de evidência, ele diz que ficou vários dias em uma intensa excitação. Agora imaginemos a criança sendo colocada em todo o instante a fazer uso da mediunidade. É por isso que Kardec recebeu dos espíritos nobres a resposta de que é muito perigoso a criança envolver-se com mediunidade.
Inclusive, essa palavra criança, no tempo de Kardec, ela tinha uma limitação muito grande. Não é como hoje, que nós sabemos que as fases da criatura humana na face da Terra transita pela infância, pela puberdade, pela adolescência, pela juventude, para entrar na fase adulta. Por isso o termo criança tem uma extensão muito maior. Por isso é necessário que, nesse particular, a mediunidade somente seja exercitada na fase da adolescência. E Kardec teve várias médiuns nessa fase. As irmãs Boudin, Hermance Defoe, Florence Cook, que foi utilizada pelo físico William Crookes nos fenômenos de ectoplasmia, e realmente não tiveram consequências negativas nenhuma na sua saúde. Porque a questão da doença na mediunidade deve ser analisada com muito carinho. Doença não significa de maneira nenhuma a ausência de saúde, porque faz parte da nossa vida aqui na Terra. Portanto, todo aquele que é candidato a desenvolver mediunidade somente deve fazê-lo com uma saúde evidente. Quando eu entrei no Centro Espírita pela primeira vez, eu era portador de uma série de distúrbios bem evidentes no campo mediúnico. E a primeira coisa que eu fiz foi pedir permissão para frequentar a reunião mediúnica. Como até hoje tem muitos centros espíritas que recebem essa solicitação. Felizmente eu entrei em uma casa espírita onde a diretoria conhecia a doutrina, e a resposta realmente foi aquela que eu deveria ouvir naquele instante: aguardemos mais um pouco. E eu aguardei 2 anos. Essa é uma fase muito importante de todos os médios que entram no centro espírita. Primeiro, frequentar reuniões públicas doutrinárias, receber o benefício do passe, a água magnetizada, frequentar e estudar a doutrina para se harmonizar. O que é que uma pessoa desarmonizada vai fazer numa sala mediúnica? Desenvolver o quê? Desarmonia. Portanto, é inconveniente levar pessoas para realmente desenvolver mediunidade nessa fase. Cure-se primeiro, para exercitar depois. Foi isso que eu fiz. Eu comecei a frequentar o centro espírita. No transcorrer do tempo, eu mudei a minha vida mental, a minha vida moral, fui gradativamente me harmonizando, e 2 anos depois eu recebi a resposta ao meu pedido de ingresso no grupo mediúnico em outros termos: nada a obstar. Todavia, reflexionemos a respeito do grave compromisso assumido. Compromisso mediúnico é um compromisso consciencial. Por isso mesmo, a pessoa tem que fazê-lo com a ciência espírita debaixo do seu conhecimento. Senão, a pessoa, como é natural, vai cometer uma série de equívocos e vai, como acontece com a maioria dos médios, sentir uma decepção muito grande. Porque, inclusive, deve-se instruir os médios no grupo mediúnico a respeito de determinados vícios que são muito prejudiciais. Dar mais de 2 comunicações de espíritos enfermos ou agressivos na mesma reunião.
Nós sabemos que em muitos grupos mediúnicos tem médios que dão 3, 4, 5 e acham que vão ganhar por quantidade. Na realidade, a qualidade é o ponto fundamental do exercício mediúnico. Por sua vez, não se deixar o médium explorar por entidades levianas que repetem muitas vezes comunicações, porque elas não estão resolvidas a uma mudança moral na sua vida. O médium deve ser realmente aquele indivíduo que tenha condições de identificar essas entidades e não permitir que elas se comuniquem em excessivas situações. Muitas vezes as pessoas perguntam, e o médium pode? Pode. O médium tem uma faculdade sensível, uma faculdade perceptiva. É preciso que ele amplie essa capacidade, porque o instrumento mediúnico é do médium. Os mentores assessoriam as comunicações, mas os mentores não interferem no livre-arbítrio dos médios, não. O médium é, na realidade, um imã, e as limalhas de ferro são os seres espirituais que ali estão presentes na reunião mediúnica. Por essa razão, o médium tem que estar atento, concentrado, abstrair-se um pouco da vida lá de fora, ter esse cuidado de exercitar a sua capacidade de concentração, para poder, então, ele desempenhar a função mediúnica de uma forma qualitativa. As convulsões que muitas vezes acontecem em determinados médios é um sinal de advertência. Esses médios devem se abster das impressões penosas. É preciso que o médium saiba. Às vezes os médios entram naquele transe agônico, com esgares, com uma inquietação impressionante. É necessário que ele realmente reaja para que isso seja diminuído e conte também com a ajuda do doutrinador, que tem a responsabilidade também de levar o médium a esta atitude de reação para voltar ao ponto inicial, que é a tranquilidade, a serenidade. É claro que o médium tem determinadas sematologias, isso é comum. Agora, o médium educado não deixa que aconteça determinados impulsos que os espíritos dão repercutir na sua instrumentalidade mediúnica. Portanto, esses detalhes, como uma introdução para o estudo que irá prosseguir logo mais, nós tornamos a lembrar: médiuns, estude o livro dos médiuns, para que a sua mediunidade seja realizada sem lágrimas, sem sofrimentos, mas também sem utopia, sem irresponsabilidade, sem presunção e sem encantamento. E como psicografou pelo lápis mediúnico do apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, o seu guia espiritual, deixou para todos os médios: médios são árvores que devem aprofundar as suas raízes no estudo e cuja seiva, o amor, deve ser direcionado para a prática do bem e da caridade anônima.
Paz para todos. Sintam-se abraçados, porque este é o ideal de todos nós. Porque Jesus disse para nós que os seus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E nós amamos a vocês todos. Fatores de influência da mediunidade. O papel do médium. Nós sabemos que o médium exerce uma influência muito grande no exercício da mediunidade. E Kardec, no capítulo 19, ele trata desse assunto, iniciando com a seguinte questionamento. No momento que exerce a sua faculdade, o médium se encontra em estado perfeitamente normal? E a resposta do mundo maior. Às vezes se acha num estado de crise mais ou menos acentuado. É o que lhe causa fadiga e por isso precisa de repouso. Essa questão da fadiga, a maioria de nós não está dando muita atenção a esse questionamento. O José já se reportou aqui a questão da fadiga, e nós lemos há algum tempo atrás, no Jornal da Federação Espírita do Paraná, uma entrevista que fizeram com o médium Francisco Cândido Xavier, e lhe perguntaram: quantas comunicações deve um médium dar em uma reunião mediúnica? E ele respondeu: no máximo 2 de espíritos sofredores. E nós vemos, em algumas reuniões, médios dando 4, 5 comunicações. E não estão atentos para a questão da fadiga, que faz parte dos inconvenientes e perigos da mediunidade, que Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ressalta muito bem. Então, é necessário que tenhamos conhecimento dessa obra magnífica, vendo a sua atualidade, vendo que ela está atual para o nosso momento. Estudemos para podermos aplicar nas nossas reuniões mediúnicas o melhor, que tenhamos consciência daquilo que estamos fazendo, que tenhamos seriedade naquilo que estamos fazendo, que iremos todos para lá com unção, na certeza de que ali estamos ajudando a Jesus no melhoramento moral da própria humanidade. Então, é esse primeiro momento que trata da influência do médium na mediunidade. Em segundo momento, ele trata do animismo. Do animismo. É um problemática que está causando grande repercussão no movimento espírita ainda, por falta de estudo do Livro dos Médiuns. Nós sabemos que o animismo, ele se processa de 2 maneiras. A alma do médium se comunicando, ou a alma do médium introduzindo
o seu material nas comunicações. Então, na questão inicial que Kardec formula nesse capítulo, ele coloca: as comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado do médium. E responderam os luminares: a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade e recobra suas qualidades de espírito. Nota, primeiramente, que Kardec não faz nenhum comentário pejorativo, como nós estamos fazendo atualmente nas nossas reuniões mediúnicas, achando que o médium que está fazendo alguma coisa que denota que é da sua própria personalidade, nós vamos logo condenando. Não é bem assim. E nós nos lembramos que no domínio da mediunidade, no capítulo 22, emersão do passado, num momento de uma reunião, uma médium entra em transe e começa a dar as suas conotações de sofrimento em que ela está passando, demonstrando mesmo que, por alguma forma, foi um trauma que ela foi causada no passado. Ela sofreu uma morte por acidente, causada por um objeto perfurante. E nesse momento, André Luiz e Hilário, que são aqueles que estão acompanhando a aula, perguntam: mas não estamos vendo nenhum espírito atuando sobre a médium? E André Luiz e Aulos lhe diz: ela, numa encarnação passada, morreu apunhalada pelo seu companheiro. Notem que ela não conseguiu, apesar da nova encarnação, o abafador do corpo não foi suficiente para abafar o trauma que ela tinha sentido na encarnação passada. E ela trazia para esta, com toda força, ainda o trauma da sua morte. E nós vemos que era a alma dela passando o sofrimento, dando para nós a possibilidade de, vendo todo aquele sofrimento, atendê-la, porque era um espírito, no momento encarnado, que deveríamos atender. Então, o doutrinador, não importa se seja o espírito do médium, se seja um espírito desencarnado que esteja ali no sofrimento, compete a ele amorosamente fazer o atendimento para dar a possibilidade de, nesse instante, fazer com que aquele espírito volte a eliminar de si, tirar de si aquela sombra que o prejudica, para a partir daí voltar à sua normalidade. E o questionamento de André Luiz ainda é muito importante. E ela é uma médium? Sim, é uma médium. É um vaso quebrado que, quando consertado, voltará a operar normalmente. Então, é assim que nós deveremos entender a questão do animismo. Mas mais adiante, vem outra pergunta que Kardec faz: as comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium? As almas do médium podem comunicar-se como a de qualquer outro, se goza de certo grau de liberdade e recobra as qualidades de espírito. O espírito encarnado no médium exerce alguma influência nas comunicações de outros espíritos que ele deva transmitir? Sim, porque se não houver afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas
assimilá-las às suas próprias ideias. Então vejam que Kardec não tratou a questão do animismo procurando dar pejorativamente a questão para que o médium assim não fizesse. E nós sabemos que nenhuma comunicação no nosso estágio atual pode ser perfeitamente pura, porque passa pela instrumentalidade do médium, passa pelas suas dificuldades. Normalmente, nós sabemos que as nossas sombras interferem na nossa vida normal, interferem também numa comunicação mediúnica. A outra questão, que está no capítulo 21, é problemas, fatores de influência na mediunidade, o meio. E a pergunta inicial que Kardec faz é: o meio em que se acha o médium exerce alguma influência sobre as manifestações? Todos os espíritos que cercam o médium ajudam, para o bem ou para o mal. Esse é um questionamento que nós deveremos sempre nos fazer. Aqueles que frequentamos mediúnicas, devemos ter um fator na nossa mente que é muito importante. Como deve ser o meu comportamento? Não é no dia da mediúnica, no dia a dia da vida. Como deve ser o meu comportamento? Qual deve ser a minha atitude perante a mim, aos meus familiares e perante a sociedade com quem mantemos relacionamentos? Para, a partir daí, lembrar de que nós, através dos nossos pensamentos, atraímos para nós os espíritos que são afins conosco. E esses espíritos, nós os conduzimos para os nossos trabalhos mediúnicos. Então, vejam a importância que deveremos ter nesse condicionamento das nossas vidas, para podermos trabalhar dentro das reuniões mediúnicas, para que ela se torne bela, para que ela se torne realmente importante na nossa vida, porque a doutrina espírita é a beleza que nos envolve a todos, mostrando o caminho que nos levará à nossa paz. E a reunião mediúnica, para ser bela, tem que espelhar a atitude do grupo, para podermos dar a ela a feição de beleza da doutrina espírita. Os nossos pensamentos têm força criadora. É através dos pensamentos que nós vamos direcionar a nossa vida. Porque se pensamos no bem, criamos forças positivas e atraímos os espíritos bons. Então, criamos um meio favorável na nossa reunião mediúnica. Essa atração pessoal de cada um de nós e do grupo como um todo é que vai favorecer a assistência do mundo espiritual. Porque é o que disse Kardec no Livro dos Médiuns, no capítulo 29. Ele diz que nós, para termos uma reunião de qualidade, deveremos nos portar, fazer jus, para que a assistência espiritual seja consentânea com aquilo que nós queremos. Nós sabemos que se nós, e a maioria de nós às vezes dizemos assim, mas os benfeitores espirituais vão ajudar. Sim, eles ajudam, mas ajudam através de nós, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas ações. Se as nossas ações não for consentâneas com aquilo que deseja o mundo espiritual, nós atraímos para nós e para a direção da casa, do trabalho mediúnico,
os espíritos que nós merecemos. Diz Kardec, não basta que se evoque os bons espíritos. É necessário para isso que lhes ofereçamos as condições para que eles assintam em vir ter conosco. Então, esse é um questionamento nosso que deveremos evitar. Mas também tem a influência física do meio. Não devemos fazer a reunião mediúnica num dia em que o centro tenha outras atividades ao redor. Deve ser a reunião mediúnica feita no momento em que na casa existe apenas trabalho mediúnico. Para evitar o conversario normal, as atividades, a influência do passar, tudo isso tem influência muito grande. A zoada externa é uma influência do meio também, e que pode atrapalhar. Uma sala no Nordeste quente, que não tenha um ar-condicionado ou um ventilador. Imaginemos a gente com aquele calor horrível, sentindo as dificuldades normais. Como poderemos concentrar? Faz parte também do meio. E a moral do médium? Tratada no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, itens 226 a 230. No 226, Kardec trata da ética nas relações do médium com os espíritos. No 227, ele destaca a lei de afinidade, a sintonia entre espírito e médium. 228, particulariza o orgulho. E no 229, evidencia a característica do bom médium. E ele questiona, na primeira pergunta, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral? E os espíritos responderam que não. Para o aflorar, não. Mas para o desabrochar, claro que a influência moral vai ter grande perpetuidade. Como nós já vimos, a moralização do médium atrai para si os amigos espirituais que estão na direção dos trabalhos mediúnicos do nosso país. Então, essa questão da moralização tem uma importância fundamental. Não poderemos, de maneira nenhuma, descurar desse trabalho. Claro que nós não poderíamos imaginar que a maioria de nós fôssemos já santos. Mas é o esforço que possamos empreender, esse esforço que possamos fazer para nos conduzir com segurança, que é visto no mundo espiritual e que nos auxiliarão. Agora, se nós não fizermos esforço nenhum, como poderemos esperar do mundo espiritual que eles venham nos ajudar? É uma questão que nós deveremos consciencialmente colocar em pauta, de que o nosso caminhar vai depender do esforço que possamos fazer para nos melhorarmos. Primeiramente dentro do lar, depois nas relações de trabalho, para futuramente em relação às atividades do mundo de lá fora, porque esse trabalho vai dar o embasamento necessário para que possamos ter na sala mediúnica um comportamento moral capaz de atrair para junto de nós os bons espíritos. Depois ele pergunta, sendo um dom, por que não constitui a mediunidade um privilégio das mulheres e dos homens de bem? E os espíritos responderam, porque faz um questionamento. Seria necessário perguntar a Deus por que é que ele dá destreza a gatunos, dá vistas belas a quem vai fazer mau uso.
Então, temos que ter essa certeza de que se Deus colocou, e os Espíritos disseram, porque eles necessitam mais para se constituir num trabalho de evolução das suas vidas. Normalmente, esses médiuns recebem esse dom para poder ter uma ferramenta mais de se melhorar, de crescerem. E o questionamento vem a seguir: e se eles não usarem bem a mediunidade, como deverá proceder? É um questionamento que, o que é que nós poderemos fazer se nós recebemos das mãos de Deus um dom e utilizamos mal esse dom? O que poderíamos esperar? Esperar que as coisas boas acontecessem? Não. É chamar a atenção a todo momento. Quantas vezes os espíritos vêm dar a comunicação por aquele médium, para que ele, lendo e recebendo aquelas instruções, possa dar um direcionamento à sua vida. E quantas vezes eles descuram desse direcionamento e continuam fazendo o que não devem. Mas é uma questão de tempo. Todos nós estamos nessa caminhada de evolução. Nós sabemos que não retroagimos, não retrogradamos. Todos nós sabemos que podemos paralisar por um tempo, mas, como determinismo, fomos criados simples e ignorantes, com a finalidade de atingirmos a angelitude. Então, a lei, de alguma forma, nos chama a atenção. Como vimos aqui pela manhã, o Dutra colocando que às vezes essa dor vem para nos chamar a atenção, vem para que despertemos para a vida, para que possamos caminhar com mais segurança, com mais força, na direção da paz que nos aguarda. Então, Kardec coloca que bondade, benevolência, isso atrai os bons espíritos. Tem que fazer de alguma forma para que eliminemos de nós a vaidade, o orgulho, a maledicência, tudo isso que atrai os maus espíritos. Bom médium, ele coloca que é aquela capacidade que a pessoa tem, a facilidade com que ela recebe os bons espíritos, com que ela atrai os bons espíritos. É uma faculdade que foi otorgada por Deus e que ele está cumprindo com determinação. Ele está dando aquele dom que ele recebeu com esforço, para que possa, a partir daí, demonstrar para o mundo espiritual que ele está realmente se modificando. Porque todos nós ainda estamos com muitas sombras. E essas sombras nós só iremos dissipá-las para que deixemos que a luz brilhe com esforço, com trabalho, com perseverança, mas também com muita humildade, para que a partir daí tenhamos dado um passo muito grande na direção da paz que nos aguarda, se perseverarmos no bem até o fim. Nosso abraço fraternal e nossos votos de muita paz. Na verdade, o Livro dos Médiuns é o mais completo tratado de paranormalidade humana. Todos os assuntos do interesse do médium, do ponto de vista ético, do ponto de vista informativo, ali está. Questões fundamentais, a formação do médium, as dificuldades, os fatores que influenciam o exercício da mediunidade, a identidade dos espíritos,
os desafios, a obsessão, aquilo que o médium pode fazer para regularizar o seu trabalho, como se relacionar com o mundo espiritual, as reuniões. Então, é um trabalho de fôlego que Allan Kardec apresenta como um roteiro para orientar. E ele vai dizer na introdução que ele se sentiu muito feliz por impedir, por evitar que os médiuns experimentassem maiores dificuldades do que aquelas do exercício inicial de uma faculdade para eles pouco conhecida. As informações que ele trouxe pôde salvaguardar a vista de muitos médiuns e também facilitar a compreensão daqueles que desejavam ver, dialogar, experimentar, direcionar o trabalho, analisar o produto das comunicações. Então, essa é a proposta do Livro dos Médiuns, muito importante, por sinal. Nós poderíamos dizer, o Livro dos Médiuns, ele esgota a matéria, o conhecimento? Claro que não. Quando nós dizemos no nosso seminário a atualidade do Livro dos Médiuns, é porque as informações que Allan Kardec colocou, elas atravessam o tempo. Algumas foram calibradas para as necessidades da sua época, mas os princípios básicos, eles são universais, eles são eternos. Alguma complementação houve, sim. Quando José falou dos médiuns falantes, psicofônicos, é claro que Allan Kardec não aprofundou a matéria, mas André Luiz vem e aprofunda no precioso livro que ele traz para cada um de nós. Então, o Livro dos Médiuns é atual, mas ele recebeu alguma contribuição, sim, porque a doutrina é progressiva e Allan Kardec já colocou esses apontamentos. Allan Kardec faz uma sinopse de todos os fenômenos mediúnicos conhecidos até então. Claro, até o seu tempo. Ele não teve a oportunidade de experimentar, de ver os fenômenos da materialização, mas André Luiz o discorre no livro dito, falado por nós, citado. Os fenômenos hoje dos efeitos físicos avançam por uma área das ondas, das comunicações por internet, por computadores. A transcomunicação instrumental não é do tempo de Kardec, é porque os espíritos sempre falam a linguagem científica da época. Como será a mediunidade no futuro? Existirão desdobramentos dessa matéria, novas formas de se comunicar com o mundo espiritual? Certamente, porque nós caminhamos para navegar nesse imenso material que Deus nos ensejou para a compreensão da vida, do mundo, dos fenômenos. Então, nada melhor do que encerrar esse seminário com um tema um pouco mais polêmico. Por exemplo, evocações. Virou tema polêmico. Vamos verificar que as evocações foi um tema abordado por Kardec. Ele trabalha a questão de como se relacionar com o mundo espiritual, através de comunicações espontâneas, através do processo das evocações, chamar, buscar mentalmente, fazer apelo para que essa ou aquela entidade possa se comunicar. E também, outra maneira, inquirir aos espíritos. E ele escreve em outro capítulo, perguntas que se podem fazer aos espíritos, num capítulo que sucede a esse que nós iremos estudar. Então, a questão das evocações, Allan Kardec abre com um comentário muito interessante, ele dizendo o que pensam algumas pessoas, que os espíritos, quando vêm
espontaneamente, eles melhor provam a sua identidade pela maneira espontânea como se apresentam. Mas ele vai dizer que isso não é uma garantia absoluta. A espontaneidade com que os espíritos se apresentam não vai representar uma garantia de autenticidade em relação à evocação, que é um outro método que ele oferece, que ele sugere, que ele propõe para ser colocado na pauta das pessoas que dirigem, dos médiuns, das pessoas que analisam os fenômenos, das pessoas que fazem a ciência espírita. Então, o que ele vai dizer que a garantia não decorre de um método ou do outro. E ele aconselha que os dois métodos poderiam ser naturalmente experimentados. Ele diz que a chamada direta cria um laço entre evocador e evocado. Isso pode ser uma barreira aos intrusos, pode ser, mas a barreira principal está na qualidade do trabalho mediúnico, na inteireza moral do grupo, na harmonia do grupo, na excelência da proposta de trabalho, porque os espíritos, eles também existem no mundo espiritual, os mentirosos, os mistificadores, aqueles que promovem a discórdia. Então, quando ele dizia que tanto um método quanto o outro, ele pode ser utilizado, mas nenhum dos dois oferece garantia exclusiva da qualidade dos trabalhos. E ele vai dizer que nas comunicações espontâneas, ela tem vantagens, porque os pensamentos dos espíritos não sofrem nenhum constrangimento. Eles vêm espontaneamente. Então, Kardec não poderia, naquele momento do seu trabalho, estabelecer que somente ele tinha autoridade moral para evocar. Mas ele deixa claro que o principal fator de êxito e de garantia no processo das evocações é a harmonia do grupo e a autoridade moral do próprio evocador. E ele diz que as provas de identidade, que é a dificuldade maior do espiritismo experimental, ao lado da obsessão, representa o fator primacial dessa questão que todos nós aspiramos. O que é que nós queremos quando estamos em contato com uma comunicação mediúnica? Que essa comunicação seja autêntica, que o espírito que traz a mensagem seja um espírito verdadeiro, que traga uma comunicação que não envolva nenhuma cilada, nenhuma armadilha para levar os experimentadores e os médiuns ao engodo, à mistificação. Então, o que se pretende é isso. Então, o que é fundamental para que isso aconteça é exatamente o grupo harmonizado, um evocador ou diretor, vamos chamar o nome, diretor de reunião mediúnica, com a autoridade moral para exercer o seu controle com relação aos espíritos, a fim de que o grupo possa navegar por águas tranquilas, sem se deixar envolver pela dificuldade. Mas ele vai nos colocar, depois, outros aspectos que são importantes. Ele vai dizer que a evocação exige médiuns mais adestrados, com uma especialidade apropriada. Ele vai aconselhar aos médiuns iniciantes que, no exato momento em que eles navegam pelos caminhos da inexperiência, que não se envolvam com obsessões, que não tenham interesse imediato de se comunicar com os espíritos afins à sua vida, aos familiares, às almas queridas. Então, Kardec, ao recomendar os dois métodos, ele está também sinalizando o momento do espiritismo daquela época. Centros espíritas, muito poucos.
A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas já estava estruturada, instituída, organizada. Alguns outros centros espíritas difusos pela Europa e pelos Estados Unidos, mas a maioria dos grupos eram grupos familiares, pessoas que se reuniam para a experimentação. Tanto assim, quando ele está estudando formação dos médiuns, ele diz: a mediunidade se define pela experimentação. Não há nenhum sinal para identificar o médium. O médium sabe que é médium quando experimenta e dá a sua primeira comunicação. Então, é nesse universo que o Espiritismo vai nascer. É nesse universo muito difuso, muito difícil, de muita inexperiência, que o Espiritismo vai nascer. Então, nessas sessões familiares, nesses grupos domésticos, nesses 1000 grupos que se multiplicavam no mundo todo e que havia um interesse muito particular e específico para abordar os seus entes queridos, para confabular com os seus familiares desencarnados, a ponto de buscarem uma comunicação. Então, um contato. Allan Kardec vai dizer: a evocação é possível, mas não basta que se evoquem bons espíritos, como dizem nisso. Nilo, é necessário que se reúnam as condições para que esses espíritos evocados assintam em vir, e não os mistificadores, aqueles que os substituem, aqueles que vêm criar dificuldades e embaraços. Então, nesse universo, o Espiritismo vai avançar, e aquelas pessoas que estão começando a trajetória fora das vistas amorosas, enérgicas e sábias de Kardec, nas suas residências, evocando, chamando os seus seres queridos e ele vai dizer: não tenham pressa. E saibam que muitas vezes o médium, quando evoca ele mesmo por espontânea vontade, às vezes o espírito não tem condição fluídica de se acoplar a ele. Será possível e será preciso que ele se utilize, que ele possa vir por outro médium. Então ele vai dizer agora as restrições. E nós vamos ver quantas restrições existem ao processo da evocação. Primeiro, a grande restrição é essa: autoridade moral para lidar com os espíritos inferiores ou muito elevados. Evocar as grandes almas, a gente pode evocar numa prece a Jesus Cristo. Na nossa reunião sempre nós fazemos uma evocação ou uma invocação amorosa, pedindo ajuda, apoio, misericórdia, mas nós não haveremos de ter essa petulância, essa arrogância de pretender que os grandes números tutelares, os guias da humanidade estejam ali ao nosso lado. E os espíritos muito atrasados, os obsessores de má catadura, será que quantos de nós têm a qualificação estruturada emocionalmente e moralmente para lidar com essas entidades espirituais? Em 1999, num congresso na Bahia, numa reunião das federativas do Nordeste, uma pessoa desejando levantar as polêmicas do movimento espírita, as coisas ainda não totalmente resolvidas, aborda Divaldo de público com relação à evocação. E ele dizia: Kardec autorizava, Kardec achava possível. E por que não se evoca? Divaldo responde: nós sabemos que Kardec coloca o método como viável. Eu é que não tenho qualificações morais para fazer evocações, porque não me sinto ainda preparado para isso. Então, esse é o grande fator, a autoridade moral de quem evoca. Então, por isso, muitas vezes é preferível que nós deixemos que o mundo espiritual evoque, porque nunca deixou de evocar espíritos. Por exemplo, se chega um obsessor numa reunião mediúnica de atendimento aos sofredores, eles vêm como?
ou chamados espontaneamente, ou constrangidos pelo poder imântico dos bons espíritos, pelo poder de atração dos bons espíritos que os trazem, que os evocam muitas vezes de uma forma contrária à sua própria vontade. Então essa é uma questão fundamental. Os bons espíritos sempre chamam, convidam, os benfeitores convidam outros espíritos bons para virem às reuniões, convidam aqueles que devem fazer parte do atendimento. Então essa é uma questão. Quem evoca não é que se está autorizado como uma possibilidade ou não autorizado. Essa é a questão que nós gostaríamos que vocês colocassem. Interesse particular acima do interesse geral. Kardec vai recomendar também, nesse capítulo, era muito comum o interesse particular. O meu filho, a minha mulher desencarnada, onde está o meu familiar querido? E então Kardec vai esclarecer aos médiuns para não se submetam aos caprichos do interesse particular, das exigências de grupos ou de pessoas, mas que o interesse geral estivesse acima de todas as propostas. E ele vai dizer por quê. Uma outra coisa, não evoquem pessoas desconhecidas daquelas pessoas que estão no grupo, no interesse de obterem comunicações particulares, a menos que as pessoas que desejam essas comunicações estejam presentes para identificar o comunicante. Ora, eu peço para evocar a minha mãe, mas ninguém conhece na sessão a minha mãe. A minha mãe chega, dá uma mensagem, mas quem vai identificar a autenticidade daquela informação? É necessário que a pessoa estivesse presente. E aí vem uma outra pergunta: será que a gente tem que colocar todas as pessoas curiosas nas reuniões mediúnicas? Onde fica a questão do meio, da importância do equilíbrio, da constituição do grupo harmonizado? Então, ao mesmo tempo que ele diz é possível evocar, ele vai restringindo. Maior dificuldade para médiuns inexperientes e sem características apropriadas. Uma coisa importante que Allan Kardec coloca, quando se trata de espíritos inferiores, de espíritos sofredores, de espíritos que nunca vieram àquele grupo mediúnico e que nós não sabemos se eles estão em condição de serem evocados ou não, se eles estão numa região de sofrimento, se eles estão perturbados no mundo espiritual. Allan Kardec diz assim: quando chegar um espírito, quando vocês desejarem uma comunicação para estudo psicológico de uma entidade que nunca veio ao grupo e que possa estar sem condição de vir, perguntai ao mentor, ao guia, ou do grupo mediúnico, ou da própria entidade que vocês desejam se comunicar, para que ela diga se é possível a evocação. Então a gente vê que não é uma matéria muito simples. O que Kardec não podia dizer é o seguinte: bom, a evocação é possível, mas só eu posso evocar. Não, ele abre a questão, todos aqueles que se sentirem com autoridade moral para evocar, que evoquem. A gente vê comunicações tão complexas nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, espíritos tão brutalizados, em que a gente vê que a gente não pode, de uma hora para outra, se sentir com equilíbrio suficiente para esse trabalho da evocação. E há uma questão importante, muito importante, que nós iremos colocar a seguir. Não está passando, o que foi que houve? Mas às vezes projetam do lado e do outro.
Então, Allan Kardec vai dizer assim, que as comunicações espontâneas não apresentam qualquer inconveniente, desde que se tenha domínio sobre os espíritos que se permita, e não se permita que os maus tomem a dianteira. Essa é a questão fundamental. E o que é que aconteceu com relação ao tema depois do advento de Kardec? É isso que nós pretendemos examinar com relação a essa questão e explicar por que que os espíritos preferiram, com o passar do tempo, tornar as comunicações mais espontâneas do que as comunicações por evocação. Então, no livro Consolador, Emmanuel foi consultado pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. E ele teve a oportunidade de trazer um apontamento muito importante, quando ele vai dizer que a exequibilidade, não sou daqueles que defendem a liberdade absoluta, a possibilidade absoluta das comunicações por evocação, pois entendo que a sua exequibilidade, quer dizer, a sua possibilidade de concretização com êxito, só pode ser examinada a partir do mundo espiritual. Mas por que Emmanuel vai dizer isso? E alguns opositores da doutrina vai dizer, Emmanuel está desdizendo a Allan Kardec. Não é. É a questão circunstancial do tempo. Ele não está proibindo nada. Ele está dizendo que ele, no momento atual, só acha que é exequível, possível de ser concretizada com êxito a partir das verificações do mundo espiritual. Nós fomos ver no livro Seara dos Médiuns, dele próprio, Emmanuel, um capítulo intitulado Num Século de Espiritismo, uma coisa muito importante. Ele vai dizer o seguinte, se nos 20 lustros passados, quer dizer, isso foi escrito em 1930, 40, da década de 30 ao 40. Então, se nos 20 lustros passados a mediunidade serviu para atender aos mistérios brilhantes da observação científica, projetando inquirições do homem para a esfera espiritual, é justo satisfaça agora às necessidades morais da Terra. Emmanuel, Seara dos Médiuns. O que é que ele quer dizer? Depois do advento de Kardec, Leon Denis sucede-lhe a cena na condução e na organização do movimento espírita, e Leon Denis vai dizer que no grupo que ele tomava conta, raramente eles evocavam. As comunicações passaram a se tornar tão brilhantes e tão ilustrativas, tão belas, pela via da espontaneidade, que raramente eles precisaram fazer evocações. Então, o que Emmanuel está dizendo é que, depois de 100 anos em que a pesquisa, os cientistas se debruçaram para examinar o fenômeno mediúnico, então saíram a campo os grandes luminares da ciência, William Crookes, vários pesquisadores na Sociedade Psíquica de Londres, sobretudo, e grande número de médiuns maravilhosos, de excelente potencial mediúnico surgiram na Terra. Então foi um século de pesquisas. As cogitações desesperadas do homem em busca da certeza da imortalidade da alma, fez com que a mediunidade viajasse nessa direção das pesquisas, os grandes laboratórios. William Crookes pesquisa até a exaustão a sua médium predileta, e no final das pesquisas ele vai dizer
reunindo os seus pares da sociedade científica da época. Eu não digo que isso é possível, eu digo que a realidade do mundo espiritual é uma verdade inconteste. Ele joga à mesa o seu grande prestígio como a cabeça mais laureada da ciência contemporânea. É o tempo, por exemplo, de uma médium fabulosa, protestante, porque a mediunidade é um fenômeno universal. É Leonora Piper, americana, da Igreja Metodista. Os cientistas a convidam para ser pesquisada em Londres, e ela abandona a família, o marido, e se põe no vapor para viajar dos Estados Unidos a Londres, sozinha, para se deixar pesquisar, e volta triunfante pelo dever bem cumprido. Ela que era uma médium excepcional, a sua psicografia automática era fabulosa. Ela escrevia com a mão direita um espírito, com a mão esquerda outra, pela direita uma poesia, pela esquerda um belo tratado de psicologia de grandes psicólogos americanos como William James e outros que voltavam do mundo espiritual para trazer a demonstração da imortalidade da alma. Então, esse século de pesquisas encerrou-se, porque a mediunidade está comprovada cientificamente. Não se vai ficar repetindo-se experiências, as mesmas experiências. E então Emmanuel disse que é justo agora satisfaça as necessidades morais da Terra. Então há uma mudança de paradigma. A mediunidade, em vez de experimental, para deleite da ciência, passou a ser terapêutica, para enxugar as lágrimas do homem, para enxugar as lágrimas da terra. E uma grande onda de médiuns e de doutrinadores vieram ao mundo para, pela psicofonia agora, e não pela psicografia. Psicofonia por ser uma mediunidade falante, mais automática, onde o diálogo se dá vis-à-vis, doutrinador, espírito, sem a possibilidade interpretativa. Vocês vejam como era difícil no passado dialogar com os espíritos. Os médiuns, por psicografia, os evocadores se colocavam atrás para tentar descobrir o que é que estava escrito, para fornecer alguma base de diálogo. Então vem a psicofonia abrir horizontes novos, numa mediunidade terapêutica. Aí então Emmanuel, que escreve isso, vai escrever que nesse momento as evocações para o processo terapêutico, elas podem deixar de ser uma ferramenta, mas não uma ferramenta inválida, uma ferramenta que é substituída por uma outra ferramenta mais adequada. Porque quem evoca são os espíritos, não são mais os dirigentes encarnados, que não estão mais interessados agora em pesquisa, estão interessados em consolação, em esperança. E os benfeitores é quem programam as reuniões. Então ficaria muito bonito uma reunião da Terra. Os benfeitores programam o atendimento do espírito A, e o dirigente encarnado na Terra está chamando o espírito B, C, D, E. Uma balbúrdia incrível, uma dificuldade muito grande de comando, mas nós encarnados gostamos muito de mandar nos espíritos. Um sonho da gente é tê-los sob o nosso comando. Nós daqui comandarmos os nossos guias que estão do outro lado da vida, controlando, coordenando os nossos trabalhos. Então, nas comunicações terapêuticas modernas, os bons espíritos é quem programam as comunicações, é quem trazem os espíritos por evocação, por constrangimento, porque muitos vêm contra
à vontade para realmente esse momento novo da mediunidade. Está proibido as pesquisas? Não. Quem quiser que façam grupos de pesquisa, mas todas as propostas que eu tenho visto é fazer com que os grupos espíritas terapêuticos de socorro, da misericórdia, da caridade, de uma hora para outra, mudem a sua proposta de ação para começar a fazer pesquisa. Não, os grupos de pesquisa têm que ser construídos para essa finalidade. Um dia, faz alguns anos, algumas pessoas pediram a Divaldo para criar na Mansão do Caminho um instituto de pesquisa. E foi criado. A Mansão do Caminho é uma área muito bonita, muito grande, e Divaldo deu uma casa. E aí os pesquisadores começaram a tentar se reunir, fazer um código de ética, fazer um regimento. E aí, regimento, código de ética, e a coisa desandou e, na verdade, não houve pesquisa nenhuma. Cada um seguiu para o seu campo, porque, naturalmente, não estavam ou preparados, ou não estavam interessados, talvez, de realmente fazer um trabalho sério. Então, as pesquisas avançam. Existem grupos de transcomunicação instrumental. Hoje é uma questão, o médium tem influência na TCI ou não tem influência? É uma questão aberta para a pesquisa. E então, no nosso Congresso Espírita, nós tivemos uma grande experiência lá em Salvador, quando enquanto o Congresso se processava, o Peixinho tem uma mente assim muito criativa, ele gosta muito das experiências. Talvez ele saiba que nos congressos é onde os espíritos estão muito interessados em trazer fenômenos retumbantes da mediunidade. É em Paris que Divaldo recebe, numa psicografia especular, uma comunicação Leon Denis em francês. E os espíritos gostam de trazer demonstrações nos congressos. Então Peixinho colocou alguns experimentadores. Enquanto o congresso se realizava, eles estavam ali, apumando ferramentas, buscando novas frequências nos seus aparelhos de rádio, e nada de haver comunicação. Primeiro dia, segundo dia, já estavam meio desanimados, e então a TCI não acontecia. E a TCI não acontecia. E os evocadores, claro, tinha que ter evocação, chamaram José Pititinga, o grande vulto do espiritismo baiano, né? Uma alma de escola. Hoje nós sabemos que ele reside em regiões sublimes do mundo espiritual. Pititinga era uma doçura de pessoa, uma alma muito nobre, muito culta. Pititinga não veio. Os evocadores não desistiram, foram baixando o nível, né? Depois de Pititinga, Manuel Filomeno Miranda, negativo. Manuel Filomeno Miranda não veio, não compareceu. O nosso grande espírito que se radicou no Rio, Leopoldo Machado, da caravana da fraternidade, que percorreu todas as capitais do Brasil, levando a proposta de unificação. O grande Leopoldo Machado, não é? Cadê Leopoldo? Não veio Leopoldo. E aí eles foram descendo, né? Foram descendo. Todos evocavam, foram evocando. E então a comunicação não acontecia de jeito nenhum. Quando já estavam sem grande esperança, surgiu a transcomunicação instrumental. Pelos evocados, não. Por um não evocado. Não é lição do mundo espiritual, não. É que os experimentadores
não foram capazes de perceber que já estava planejado. Quem viria dar a comunicação era outro. E as coisas não acontecem daqui para lá, elas acontecem de lá para cá. Se eles tivessem sintonizado intuitivamente, eles teriam evocado, teria sido o sucesso a transcomunicações, porque o pensamento deles teria sintonizado com o pensamento dos benfeitores espirituais. Mas todos ali, aquela cúpula de experimentadores, evocaram aqueles que não queriam, não poderiam vir, não se programaram para vir, porque exigia talvez uma preparação para o trabalho. E então, diante de 2.000 pessoas, no auditório do Centro de Convenções, então Astrogildo Silva era um poeta, amigo, ex-protestante, que se tornou espírita, sabia a Bíblia de cor e salteado, talvez não tanto quanto o nosso Haroldo Dutra, mas ele sabia a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, e era um poeta, gostava de versejar, de colocar versos numa poesia simples, de amizade. Ele era um trabalhador da Federação Espírita do Estado da Bahia e do Centro Espírita Caminho da Redenção. Então, a gente ouve, foi uma coisa emocionante, tocante, no Centro de Convenções, 2.000 pessoas e a gravação sonora no ar. Saudoso recado, uma poesia. Hoje vejo em luz suave, sem sofrimento, sem dores, assistindo a esse conclave na presença dos mentores. Aos meus companheiros, aos meus contemporâneos, que no corpo ainda está, não demorem muitos anos, venham logo para cá. Ele era muito brincalhão, tinha um bom humor impressionante. Astrogildo, onde chegava, era contar uma boa piada, um caso muito ameno, de humor e de graça. Depois vem essa outra frase importante. Minha Carminha querida, Carminha é a esposa dele, dona dos afetos meus, deste outro lado da vida, os meus olhos fitam os teus. Uma pausa para uma explicação. Antes da desencarnação, ele estava cego, não via mais nada, desencarnou em estado de cegueira total e absoluta. Então a mulher dele estava ali presente, uma cantora lírica, uma alma muito agradável, amorosa. Então ele vem dizer que está enxergando. Então muita gente não entendia isso, mas ele vem dizer, minha Carminha querida, dona dos afetos meus, deste outro lado da vida, os meus olhos fitam os teus. Daqui vos fala Astrogildo, com Petitinga do lado. Petitinga foi evocado, mas o Etienne também foi evocado, eu não citei. Deolindo também foi evocado. Deolindo Amorim é baiano. E o Amarildo, com Leopoldo Machado. Ele veio gozar todo mundo, brincar com todo mundo, que todos os evocados não atenderam, porque era ele que devia dar esse saudoso recado. Um abraço para vocês, é a nossa contribuição a esse evento de luz. Agora nós passamos aos... Então nós vamos concluir o nosso seminário e retornaremos então às 8 horas da noite. Fica bom assim para vocês? Ok, então vamos fazer a nossa prece. Nós agradecemos
ao Mestre Jesus, ao nosso Pai, por esses momentos de reflexão, de convivência, de compartilhar conhecimentos, sabedoria e amor. Agradecemos pela presença do trio, do projeto que tão amorosamente se dispõe a esse trabalho de iluminação das nossas consciências. Que a vossa misericórdia infinita, Senhor, possa envolver esses teus trabalhadores e permitir que nós tenhamos a condição de desfrutar mais e mais de suas presenças entre nós. Agradecemos pela tarde e que a vossa paz nos envolva a todos. Muita paz. Até logo mais à noite.